Existe uma patologia que o indivíduo ele já nasce com ela. Vocês estão conseguindo visualizar o slide, pessoal? Estão conseguindo visualizar o slide? Sim. Sim, professora. Sim, né? Ok. Existe uma patologia que o indivíduo ele nasce com ela, tá? Ela é passada de mãe para filho, né? Por gene, DNA. E ela se chama hemofilia, tá? A hemofilia comumente afeta os homens. A mãe, as mulheres, elas são portadoras da doença. A mãe é portadora da doença. E ela afeta os homens, de um modo geral, e ela não permite a coagulação do sangue. Então, os pacientes hemofílicos, eles precisam ter muito cuidado, tá? Para não se lesionarem, evitar lesões, porque se você deixar pelo processo natural do organismo, o indivíduo, ele sangra até morrer, não coagula. Porque a hemofilia, ela é justamente a falta da coagulação sanguínea, tá? É uma alteração genética e é passado de mãe para filho. Então, durante esse estancamento hemorrágico, como é que se dá esse processo? As hemácias, as plaquetas e fibrinas, elas vão para o local, tá? Daquela lesão, de onde está acontecendo a hemorragia. E ali elas formam um coágulo, com o objetivo de que há o quê? Um tamponamento, cria um trombo ou um êmbolo, e geralmente esse coágulo, eles são dissolvidos depois, tá? Mas o intuito ali do organismo, naquele momento, é direcionar essas hemácias, plaquetas, fibrinas, para criar ali o quê? Um tamponamento, um trombo. E ali, uma vez sendo criado, ele vai estancar esse sangue e, ao longo do processo de cicatrização, o próprio organismo ele vai dissolver, tá bem? Na verdade, é uma defesa do organismo, tá? O organismo faz isso para se autodefender. Então, os indivíduos com hemofilia não têm essa defesa, entendeu? O organismo não consegue direcionar para ali plaquetas, fibrinas, tá? E hemácias, para que haja o processo de coagulação. A hemofilia, eu acabei de falar, né? Enquanto eu estava falando da hemorragia, ela é uma doença genética hereditária, caracterizada por um distúrbio na coagulação do sangue, fazendo com que o coágulo ele não consiga ser formado, ele não se forme, tá? E o sangue ele continua sendo dispersado, vai se perdendo, né? Existem dois tipos de hemofilia, a A e a B. A hemofilia A, ela ocorre por deficiência, tá? Do fator oitavo de coagulação do sangue, e a B por deficiência já do fator que a gente chama nono. Os sangramentos, eles são iguais em ambos, tá? Sendo A ou B ambos, porém a gravidade, ela vai depender do fator presente no plasma, tá? Então, o paciente com hemofilia, independente de ser A ou B, ele vai sangrar até ir a óbito, se isso não for estancado, se o paciente não for pronto-socorro, então ele vai sangrar até morrer. Mas depende muito também, essa gravidade do sangramento depende do tipo que tem. Existe exame específico para isso, para que o paciente descubra se ele é A ou B, tá? E esse paciente, ele sempre está fazendo uso de medicação, porque caso ele sofra alguma lesão, ele vai estar sobre o uso da medicação, porque uma vez sofrendo a lesão, vai coagular. Então, é o efeito do fármaco no organismo dele que favorece a coagulação, não o processo natural do organismo. Às vezes, uma lesão simples, um corte simples, mas o paciente que é hemofílico, como ele tem esse problema de coagulação, então ele tende a
sangrar por muito tempo. Então, tem que ser levado ao pronto-socorro, tem que ter uma intervenção para que isso seja cessado, tá? Vocês vão pesquisar, anotem essa pesquisa aqui, tá? Vocês vão pesquisar sobre eritoblastose fetal e compatibilidade sanguínea. Anotem, por favor. Vocês estão conseguindo ver a projeção? Estão conseguindo ver a projeção, pessoal? Sim, professor. Sim. Ok. Ok, então anotem uma pesquisa, a gente vai pontuar vocês, porque nesse segundo bimestre agora, né? Na verdade, terceiro, indo agora para o terceiro bimestre, a gente vai pontuar vocês, vai somar aí vai solicitar vários trabalhos que serão essa pontuação de atividades de sala de aula, tá? Então, vou projetar novamente o slide, tá bem? E anotem a pesquisa, a gente vai estender um prazo maior para vocês dessa vez, tá? Já anotem aí a pesquisa. Eritroblastose fetal, tá? E compatibilidade sanguínea. Então, a gente tem uma tabelinha, pessoal, que a gente está falando de hemorragia, de sangue, e a gente sempre tem essa curiosidade de quem eu posso receber sangue, quem é meu doador, para quem eu posso doar, tá? Professora? Oi. Ei, professora, os testes para Covid-19 são feitos através da imunoglobulina, né, professora? Para detectar. Uhum. Isso mesmo, IgG e IgM, imunoglobulina. Uhum. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui, tá? Então, a tabela de compatibilidade para a doação de sangue. O sangue tipo AB positivo, tá? Ele pode doar para quem? Para quem? Para o próprio AB positivo. E ele pode receber de quem? Tá? Ele pode receber doação de quem? Do A positivo, do B positivo, do AB positivo, do A negativo, do B negativo, do O negativo e AB negativo, ou seja, todos, né? Ele pode doar só para ele mesmo, AB positivo, mas ele pode receber de vários outros. O sangue tipo AB negativo, ele pode doar para quem? Para o AB positivo e o próprio AB negativo, tá? Mas ele pode receber doação de quem? Do A negativo, B negativo, O negativo e AB negativo. O sangue tipo O positivo, tá? Ele pode doar para quem? A positivo, B positivo, O positivo e AB positivo. E ele pode receber de quem? Do O positivo e do O negativo. O sangue tipo O negativo, ele pode doar para quem? Ele vai poder doar para o A positivo, o B positivo, o O positivo, o AB positivo, o A negativo, o B negativo, o O negativo e o AB negativo. Todos, tá bem? Então, isso é uma tabela que a gente diz que é compatibilidade sanguínea, tá? Mas, de um modo geral, qual é o sangue que os hemocentros precisam? O nosso, independente do tipo que ele seja,
o hemocentro precisa do nosso. Então, o nosso hemocentro aqui, Hemomar, que nós estamos no Maranhão, né? Então, Hemomar, hemocentro do Maranhão, ele precisa do nosso, independente do tipo que seja, o nosso é o que ele precisa, tá? Anotem mais um item de pesquisa. Vocês serão pontuados por todas elas. Pesquisar sobre o tipo de sangue que é receptor universal, tá? Na próxima aula, antes da gente iniciar a aula, a gente vai abrir uma discussão sobre isso, sobre a pesquisa, tá? Ok, pessoal? Anotado? Anotado. Ótimo. Vamos lá. Ainda falar da hemorragia, né? A doença é classificada de acordo com a quantidade do fator deficitário em 3 categorias. Grave, né, menor do que 1%, moderada, de 1 a 5%, leve, acima de 5%, tá? E na categoria leve, muitas vezes a doença só é percebida na idade adulta. Então, às vezes, a pessoa tem hemofilia, né? Mas não sabe o que é hemofílico, entendeu? E só vai descobrir isso na idade adulta, tá bem? O gene causador, a gente já até falou para vocês ali, do A e B, mas o gene causador da hemofilia, ele é transmitido através de quem? Do par de cromossomo sexual XX. Então, as mulheres, geralmente, elas não desenvolvem a doença, mas são portadoras, como eu já falei anteriormente, né? Ela é passada de mãe para filho. Dessa forma, os seus filhos do sexo masculino podem manifestar a doença, tá? Então, o diagnóstico, ele é feito de que forma, pessoal? De que forma que faz o diagnóstico? Ele pode ser feito, além dos sinais clínicos, através do exame de sangue, que vai medir a concentração sanguínea dos fatores de coagulação. Quando o indivíduo é solicitado uma cirurgia para ele, ele precisa passar, tá, pelo risco cirúrgico, tá bem? E é solicitado alguns exames que são chamados de exames pré-operatórios. E nesses exames pré-operatórios estão, inclusive, o de coagulação e todos os exames que são necessários para, de forma preventiva, prevenir aí um problema maior nessa cirurgia, tá bem? Deixa eu ver se tem alguém querendo entrar aqui. Tem, só um pouquinho. Os principais sintomas de quem tem hemofilia são que aumento da temperatura, dor forte, restrição de movimentos. As articulações, elas são só um pouquinho. As articulações são mais envolvidas, tá? Nesse processo de dor. Aí você sente dor no joelho, tornozelo, cotovelo. As mucosas como nariz, gengiva, também podem sangrar, e os sangramentos, eles podem tanto surgir após um trauma ou sem nenhuma razão aparente. Os cortes na pele levam um tempo maior para que o sangramento pare, tá? Para que haja esse estancamento, né, do sangue. Vamos ver quem está aqui, quer entrar.
Só admitindo aqui, só agora, só um pouquinho. Vamos lá. Ok, o slide projetado aí para vocês, tudo ok com o slide, pessoal? Ok. Ótimo, Sim. vamos adiante. Então, qual é o tratamento da hemofilia? É realizado através da reposição do fator antihemofílico, sendo que o paciente com hemofilia, ele vai receber o quê? A molécula de quem? Do fator oitavo. E o hemofílico, né? O paciente que tem hemofilia B, a do nono. Para que o tratamento seja completo, o paciente ele deve fazer exames regularmente e jamais utilizar medicamentos que não sejam recomendados pelo médico, tá? Então, vamos falar um pouquinho agora do sistema linfático, né? Os sistemas imunes e linfáticos, eles são constituídos por líquidos, tá bem? Chamados de quem? Linfa. O nosso sistema linfático é a linfa, tá? Algumas pessoas podem desenvolver câncer do sistema linfático, tá bem? Sendo que esse sistema, ele vai auxiliar a circulação dos líquidos corporais e ajudar a defender o nosso organismo contra quem? Agentes causadores de doenças. A maioria dos componentes do plasma sanguíneo vai se infiltrar nas paredes dos capilares sanguíneos, tá? Para formar o líquido intersticial, durante a passagem desse líquido intersticial para os vasos linfáticos, passa então a chamada o quê? Passa então a ser chamado a linfa, tá? As principais funções do sistema imune linfático são o quê, pessoal? É a drenagem, tá? As principais funções é a drenagem de quê? Do excesso de líquido intersticial, transporte de lipídios dietéticos e condução das respostas imunes. Então, a gente vai entender que a linfa, ela também conduz a resposta imune, tá? Ajudando assim o quê? A nossa imunidade, tá bem? E quando vocês ouvirem falar de líquido, automaticamente precisa pensar líquidos do organismo. Quando vocês ouvirem falar de líquidos, precisam pensar na linfa, no nosso sistema linfático. E quando vocês ouvirem falar do sistema linfático, precisa remeter à memória que é o quê? Líquidos, que vão ajudar a controlar e também favorecer essa condução na nossa imunidade. Professora, alguém me chamou? A Cláudia. A Brenda está pedindo para citar ela. Não tem ninguém aqui para admitir. Já admiti todo mundo aqui, Cláudia. Vou falar aqui com ela. Vou mandar o link de novo para ela. Tá bom, professora? Desculpa. Tá, não tem. Quem estava aqui, eu já admiti, ó. Tá bom? Tá bom. Obrigada. Eu vou mandar por aqui também, só um pouquinho. Enviei também por aqui, viu, Cláudia? Vamos lá, vamos continuar. E como é que se dá esse processo de formação e o fluxo da linfa? A maioria dos componentes do plasma sanguíneo, eles se infiltram, tá? Livremente pelas paredes dos capilares para formar o líquido intersticial. Porém, a remoção de líquidos capilares sanguíneos é muito maior do que o retorno por meio da reabsorção. Então, todo o excesso de líquido, ele é filtrado.
e isso em torno de 3 litros diários que é drenado para os vasos linfáticos, e assim se torna o quê? A linfa. Assim como as veias, os vasos linfáticos, eles também contêm válvulas, tá? Que controlam o quê? Entrada e saída, que vão garantir o movimento unilateral da linfa, que será drenado para o sangue venoso através de um ducto chamado de quem? Ducto linfático direito e também o ducto torácico, na junção entre as veias subclávia e também a jugular direita, tá? Só um pouquinho, vamos só admitir quem tá aqui. Ok. A sequência de fluxo do líquido é o que? São capilares sanguíneos, que é sangue, espaços intersticiais, líquido intersticial, capilares linfáticos, que é a linfa, vasos linfáticos, tá? Que também é a própria linfa. Então, os ductos linfáticos, a linfa, e a junção das veias subclávia e também a jugular interna, é que vão favorecer esse fluxo. Veia subclávia, professora? É, veia, tá? As veias subclávia e também a jugular. Então, os tecidos e órgãos linfáticos. Os tecidos e os órgãos linfáticos, eles estão distribuídos por todo o nosso organismo, todo o nosso corpo, sendo classificados em 2 grupos. E de acordo com as suas funções, são o quê? Órgãos linfáticos primários, que vão corresponder o quê? À medula óssea vermelha, que está presente onde? Nos nossos ossos planos e nas epífises dos ossos longos nos adultos. E o timo. E os órgãos e tecidos linfáticos secundários, como quem? O baço, por exemplo. Quando a gente falou de hemorragia um pouquinho lá atrás, é importante a gente lembrar, é isso agora. O baço, algumas pessoas quando levam a um trauma nessa região do tórax, região torácica, é muito comum romper o baço. E o baço, ele é altamente vascularizado. Como ele é muito vascularizado e um trauma, uma pancada nessa região pode romper o baço, o paciente ele entra num quadro de hemorragia interna. Então, externamente ele está bem, mas internamente pode estar acontecendo um processo hemorrágico. Então, acontecendo isso, tá? Internamente, o paciente vai ter sintomas que são aqueles que a gente citou lá atrás, sudorese, a queda de pressão arterial, alteração da cor da pele. E uma vez alterado isso, você percebe, isso é nítido no organismo, tá? Aparentemente é muito notório, e aí você investiga, né? Pede um exame de imagem. E nesse exame de imagem, você vai constatar que o baço foi rompido, e aí o paciente precisa imediatamente de intervenção cirúrgica. Então, professora, você pode viver sem o baço? Pode sim, o baço ele é um órgão acessório, claro. Vai fazer algum tipo de falta? Sim. Mas a função que ele desempenha, quando você perde ele, o organismo se encarrega de fazer, porque ele é um órgão acessório, não um órgão vital, tá? Então, o que é um linfoma, pessoal? O que é um linfoma? O que pode ser um linfoma? O linfoma é o nome dado para um câncer que afeta o sistema linfático. Alguns deles estão relacionados com infecções crônicas, enquanto outros podem ocorrer devido a fatores ambientais, tá? Indivíduos que têm infecções crônicas, têm recorrência de infecções ou tem uma infecção crônica há muito tempo, pode desenvolver um linfoma, tá? E ele também pode ser desenvolvido como a exposição a produtos químicos, o que leva a um fator ambiental.
Vamos um pouquinho mais adiante. Vamos admitir ali quem estava precisando entrar. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho desse desenvolvimento embrionário do sistema cardiovascular. Ele começa por parte da gestação. Às vezes a mulher nem sabe que está grávida, está na terceira semana, mas nem sabe, não tem ainda, né? Não. Imagina que esteja e ali já sendo formado as células sanguíneas e os vasos sanguíneos. O primeiro sistema a ser formado em um embrião é o sistema nervoso, tá? E entre o 18º e o 19º dia após a fertilização, inicia-se o quê? O desenvolvimento do coração. Quando a gente fala de 3 semanas, é mais ou menos aí o quê? 21 dias, né? Então, aí já se forma o sistema nervoso, logo no primeiro momento. E antes de terminar essas 3 semanas e iniciar a 4ª, já está sendo formado aí o coração. Por volta de 21, né, do 21º dia, tá? É formado o tubo cardíaco primário. E no 22º dia, o coração primitivo, ele será dividido em 5 regiões distintas, tá? Nós vamos dividir esse coração em 5 regiões distintas, tá bem? Que regiões são essas? Seio venoso, átrio primitivo, o ventrículo, o bulbo cardíaco e também o tronco arterial, tá? Nesse mesmo período, inicia-se o quê? O bombeamento de sangue. Então, quando você vai fazer uma ultrassom com 4 semanas, você já tem ali, tá? As batidinhas do coração, porque já começou a bombear sangue. O que é o coração? Como é que a gente define o coração? O coração, ele é uma bomba contrátil propulsora. Ela contrai e propulsa, contrai e propulsa. Quando ele contrai, fecha ali. Aí propulsa, abre, contrai e propulsa. Tá? Então, o coração, o conceito dele é como se fosse uma bomba contrátil propulsora. Tá bem? No 23º dia, o tubo cardíaco primitivo, ele vai alongar-se e no 28º dia, os átrios e os ventrículos já vão assumir o quê? As posições finais, tá? E adultas. Olha aí o processo de formação sendo finalizado. O restante do desenvolvimento cardíaco está relacionado com quem? Com a reconstrução das câmaras e já inicia a formação dos septos e válvulas, tá? Para formarem as 4 câmaras do coração. Na 5ª a 8ª semana são formadas quem? O que a gente chama de válvulas, né? Válvulas atrioventriculares e entre a 5ª e a 9ª semana são formadas quem? As válvulas semilunares. A gente tem uma imagem que vai projetar um pouquinho mais adiante, tá? Então, os defeitos cardíacos que são congênitos, pessoal, eles estão relacionados com essas alterações, nessas primeiras formações. Logo que se inicia essa primeira formação, tá? Pode ali acontecer os defeitos que a gente chama de defeitos congênitos, tá bem? Esses defeitos, eles começam ainda nessas primeiras semanas, tá bem? Tá? Às vezes, quando a criança nasce com algum defeito cardíaco, algum problema, né, nessa parte cardíaca, ela pode estar muito vulnerável. Às vezes, são crianças que nascem muito vulneráveis, às vezes não conseguem passar do 2º ano de vida, tá bem? E há casos também que a criança, na hora que nasce, ela já precisa ir direto para uma sala ao lado, que é ser submetida à intervenção cirúrgica, tá bem? Então, vamos um pouquinho mais adiante. Os defeitos
cardíacos congênitos estão relacionados em todas as alterações presentes no nascimento, podendo, em alguns casos, passar despercebido durante toda a vida, o que caracteriza, portanto, uma pequena alteração, enquanto em outros casos eles precisam ser reparados de forma cirúrgica, uma vez que colocam em risco a vida daquele indivíduo. Por exemplo, na coarctação da aorta, a persistência do canal arterial, um defeito do septo, tá? O que leva também esse indivíduo a uma tetralogia de Fallot, tá? É uma alteração, uma doença genética cardíaca. O indivíduo, ele nasce com defeitos nessa parte do coração. Então, essa patologia, ela é chamada de tetralogia de Fallot, tá bem? Eu queria que vocês anotassem essa terminologia, tetralogia de Fallot. Por favor, anotem. Eu vou só admitir quem está pedindo para entrar. Ok, pessoal? Vamos adiante. Anotaram? Tetralogia de Fallot. Pessoal, Anotei. Ótimo, anotou, né? Os demais anotaram? Vamos pesquisar sobre isso. Dessa vez, eu estou pedindo algumas pesquisas, porque eu vou dar um prazo maior para vocês, tá bem? Então, Professora, pesquisar o quê? Repete, por favor. Não, eu só pedi para vocês anotarem a tetralogia de Fallot, que é uma pesquisa. Tetralogia de Fallot. Fallot. Tá projetado no slide. Você está conseguindo visualizar o slide? Não. Tá aqui o slide, gente. Vocês estão conseguindo visualizar o slide? Sim, Para mim tá certo aqui, professora. Tetralogia de Fallot, tá bem Sim, aqui, ó. professora, tá certo. Tetralogia de Fallot. Dá para ver o slide. Eu já anotei. Mas você está conseguindo visualizar o slide, Ambra? Ambra? Oi. Tá conseguindo visualizar o slide? Não. Então é a sua internet. Porque os demais estão conseguindo, os colegas. Agora apareceu. Também não. Aquela hora Pode não ser a consegui. internet. Tá? Então vamos lá. Se tiver alguém, tira o print e manda para ela aí. Uhum. Então, vamos lá, pessoal. Quando a gente fala nessa coartação da aorta, o fluxo sanguíneo ele está muito diminuído devido ao quê? Um estreitamento do vaso, o que acaba, consequentemente, sobrecarregando o ventrículo esquerdo, uma vez que terá de bombear com maior intensidade, levando o quê? Ao desenvolvimento da hipertensão. Então, esses casos, eles são reparados através de cirurgia, com a finalidade de quê? De remover a área que está obstruída. E um outro procedimento que pode ser utilizado é a dilatação com balão, ou seja, a introdução de um dispositivo na aorta, para manter esse vaso aberto. Que é o quê? Que é uma mola de metal chamado de stent. A gente tem hoje o stent farmacológico e tem o stent comum, tá? Tem um stent que a gente chama de comum e tem o farmacológico também. Mas o intuito é o quê?
desobstruir, tá? Primeiro você faz o cateterismo. Depois, se houver necessidade, você faz a angioplastia, tá? Aí nessa angioplastia que vai ser verificado se há necessidade de ser colocado o stent, tá? Então, a persistência do canal arterial, ela está relacionada com os casos em que, logo após o nascimento do bebê, não ocorreu o fechamento do canal arterial e um vaso sanguíneo temporário entre a artéria aorta e a artéria pulmonar esquerda, provocando, então, uma maior pressão no tronco pulmonar, o que acaba sobrecarregando o quê? Os ventrículos, tá? E a intervenção para o fechamento desse canal arterial, ela pode ser medicamentosa, mas nos casos mais graves, a intervenção cirúrgica. Então, crianças que nascem com problemas cardíacos precisa ser muito bem avaliado, porque ou pode ser que você consiga tratar com medicamento, ou pode haver a necessidade de uma intervenção cirúrgica, tá? Quando há o defeito do septo, consiste na abertura do septo, né? Quando há algum defeito, ou seja, o espaço que separa o interior do coração entre os lados direito e esquerdo, esta condição também deve ser tratada de forma cirúrgica. Na tetralogia de Fallot, o que comumente ocorre? Ocorre uma combinação de 4 defeitos, por isso que é chamado de tetra. Eu pedi para vocês anotarem, e também porque vocês vão pesquisar um pouquinho mais a fundo. A tetralogia de Fallot ocorre uma combinação de 4 defeitos, tá? De desenvolvimento. Defeito interventricular do septo, uma aorta que emerge 2 ventrículos ao invés de apenas o ventrículo esquerdo, e uma válvula ao tronco pulmonar, que é entenosada, e um ventrículo direito aumentado. Então, quando a gente chama essa patologia tetralogia de Fallot, a gente quer dizer o quê? Que essa criança nasceu com 4 defeitos cardíacos, tá? Isso é congênito, já vem no nascimento. Vocês vão pesquisar um pouco mais sobre isso, tá bem? Então, nesses casos, uma diminuição do fluxo sanguíneo, tá? Para os pulmões, está diminuindo esse fluxo sanguíneo para os pulmões. E também uma mistura do sangue proveniente de ambos os lados do coração. Esses bebês, eles são chamados de bebê azul. Ele está sempre cianótico, com alteração da cor, devido que a atenuação, a cianose que existe uma atenuada cianose nesse bebê, e comumente a gente chama de bebê azul. Esse quadro, esses 4 defeitos, eles podem ser corrigidos de forma cirúrgica, tá? Então, eu queria apresentar para vocês aqui a estrutura cardíaca, tá bem? Anatômica. Vamos ver aqui uma imagem. A gente tem aqui a anatomia, a histologia, a fisiologia do coração, que é composta por quem? Parede cardíaca, circulação pulmonar, sistêmica e coronária, e também as câmaras cardíacas, válvulas e ruídos cardíacos, vasos associados ao coração. E a gente tem aqui a imagem do coração, tá? Quem que a gente tem aqui, ó? Essa é a veia cava superior, artéria pulmonar. Essa aqui, bem calibrosa, é a aorta, tá? A gente tem a aurícula direita. Nós temos a válvula tricúspide aqui, o ventrículo direito, a veia cava inferior, a gente tem a superior aqui acima e inferior aqui. A gente tem o endocárdio aqui, temos aqui as veias pulmonares, tá? A gente tem a aurícula, tá? Esquerda, aqui, ó.
tem aqui uma válvula pulmonar, uma válvula que a gente chama de mitral, um ventrículo esquerdo, um pericárdio, o miocárdio. A gente ouve muito falar em infarto do miocárdio, tá aqui, tá? Essa parte aqui do coração, e o septo interventricular. Nós consideramos o coração uma bomba contrátil propulsora, tá? O coração ele possui um tamanho de aproximadamente 12 centímetros de comprimento, 9 centímetros de largura e 6 centímetros de espessura, com peso médio de 300 gramas, tá? Nos homens e de 250 gramas nas mulheres. Está posicionado sobre quem? O diafragma, tá? O músculo diafragma, que é o músculo responsável pela respiração, o músculo diafragma, próximo da linha mediana da cavidade torácica do mediastino, com uma massa que se estende do externo até a coluna vertebral, tá? E entre as pleuras dos pulmões, tá? Mais ou menos cerca de 2/3, tá? Da massa do coração estão situados à esquerda na linha mediana do corpo. Então, 2/3 dele está um pouco mais à esquerda da linha mediana do corpo. A parede cardíaca, que é pericárdio, miocárdio e endocárdio. O pericárdio é quem? A membrana que envolve, protege o coração, limitando a posição dele, mas, ao mesmo tempo, ela possibilita a liberdade do coração para movimentar-se suficiente de forma o quê? Vigorosa e rápida. É dividido em duas partes principais, o pericárdio fibroso e o pericárdio o quê? Seroso. O pericárdio fibroso, ele é superficial, constituído de um tecido conjuntivo irregular, tá? Não tem formato, é irregular, resistente e inelástico, tendo como finalidade evitar o quê? O estiramento excessivo do coração, além de fornecer a proteção e também de ancorar, segurar o coração no mediastino. Já o pericárdio seroso, ele é mais profundo, tá bem? E possui uma membrana mais delicada e fina em torno do coração, constituindo o que? A lâmina e a lâmina. A parede do coração ela é formada por 3 camadas: epicárdio, miocárdio, endocárdio. O epicárdio é a camada mais externa, transparente e fina. O miocárdio é constituído de tecido muscular cardíaco, formando quem? A massa principal do coração, responsável pela função de bombeamento do coração, e a espessura do miocárdio entre as 4 câmaras, tá? Ela vai variar de acordo com a função, com o desempenho que existe ali. Os átrios, eles vão possuir paredes finas, enquanto os ventrículos têm paredes mais espessas, mais grossas. Apesar dos ventrículos direito e esquerdo atuarem como 2 bombas separadas, que vão simultaneamente ejetar volumes de sangue, o lado direito, ele acaba apresentando uma menor carga de trabalho quando se compara ao lado esquerdo. Isso é uma função fisiológica, uma função biológica, tá? Do nosso organismo. Quando a gente compara o direito com o esquerdo, a gente consegue perceber que o esquerdo, ele tem uma carga maior do que o direito, tá? Então, vamos adiante.
Porque essa carga que a gente diz que ela é maior no ventrículo esquerdo, porque precisa bombear o sangue para distâncias muito maiores, para outras partes do corpo, e a resistência ao fluxo, ela é maior ainda, fazendo com que esse ventrículo esquerdo, ele trabalhe muito mais do que o direito, para manter a mesma intensidade de fluxo sanguíneo. A própria parede do ventrículo esquerdo, ela é mais espessa, como se fosse mais grossa, do que a do ventrículo direito, porque como ele trabalha mais, ela tem que ser mais espessa. O endocárdio, ele é composto por uma camada fina de endotélio, sobreposta a outra camada fina de tecido conjuntivo, constituído, então, por um revestimento liso para as câmaras do coração e recobrindo as válvulas cardíacas, tá? Tudo, absolutamente tudo no coração precisa funcionar de forma sincrônica. Caso contrário, o indivíduo está desenvolvendo uma patologia cardíaca. Ou ele funciona de forma sincrônica, ou ele desenvolve ali uma patologia cardíaca, tá? Essas câmaras cardíacas, o coração é constituído por 4 câmaras, sendo 2 câmaras superiores, chamadas de quem? Átrios, e 2 inferiores, chamadas de quem? Ventrículos. Ela atua como uma bomba, sendo dividida em 2 partes distintas. O coração direito, que bombeia o sangue para onde? Para os pulmões, tá? E o coração esquerdo, que vai bombear o sangue para onde? Para os próprios órgãos periféricos. Nunca esqueçam disso. O coração direito, que é o lado direito do coração, ele vai bombear sangue para os pulmões, tá? E o coração esquerdo, que é o lado esquerdo desse coração, bombeia o sangue para outros órgãos periféricos. Cada uma dessas partes é uma bomba pulsátil, dividida por 2 câmaras compostas por um átrio e um ventrículo. A gente tem átrio direito, átrio esquerdo, tá? Ventrículo direito e ventrículo esquerdo. A principal função do ventrículo é de quê? É de bomba, enquanto o átrio possui uma função que é secundária. Uma função secundária de bomba, sendo a principal função servir como um reservatório de sangue. Ele chega ali, tá? Entra e logo depois ele é pulsado, tá? Mas ele é um reservatório, tá bem? As válvulas e os ruídos, quando a gente faz um ecocardiograma, a gente vê as válvulas e os ruídos. Possui a função de controlar o fluxo, permitindo que o sangue flua ou não pare a circulação. Quando elas estão abertas, é devido que um gradiente de pressão ou diferença de pressão que força o sangue para frente. E quando estão fechadas, é porque existe um gradiente de pressão ou diferença de pressão força o sangue para onde? Para o contrário, para trás. Esse movimento, nesse momento, na verdade, as válvulas elas são fechadas para quê? Para que exista o refluxo do sangue, uma condição que é considerada o quê? Patológica, indicando que uma insuficiência cardíaca. Então, ou o coração funciona sincronizado, ou o indivíduo tem uma patologia cardíaca. As válvulas atrioventriculares, elas impedem o refluxo é retorno de sangue dos ventrículos para os átrios, sendo 2, que são quem? A válvula, quem? Tricúspide e mitral. A válvula mitral está situada entre quem? O átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo.
E a tricúspide está situada entre o átrio direito e o ventrículo direito, tá? A gente mostrou ainda há pouquinho na figura para vocês. As válvulas semilunares, elas impedem o refluxo, o retorno, né, de sangue das artérias para os ventrículos. E também são duas, aórtica e pulmonar. A válvula, né, a aórtica, ela está situada entre a artéria aorta e o ventrículo esquerdo. Já a pulmonar, ela está situada entre quem? A artéria pulmonar e ventrículo direito. Existe diferença entre essas válvulas, que são atrioventriculares, e as válvulas seminulares também, devido quem? As grandes pressões nas artérias, tá? Essas pressões, elas são exercidas, tá bem? E ao final da sístole, forçando as válvulas seminulares a se fecharem para suavemente, em comparação com o fechamento das válvulas atrioventriculares, devido à sua menor abertura. A velocidade de ejeção do sangue pelas válvulas aórticas e pulmonar, ela é bem maior do que pelas válvulas atrioventriculares, tá? Que são muito maiores do que... São muito maiores. Portanto, em função do fechamento súbito e da rápida ejeção, as bordas dessas válvulas seminulares estão sujeitas a um desgaste, tá? Isso é muito comum no idoso. O coração está mais cansado, desgastado, porque é um ciclo, né, de vida que foi cumprido, tá? Então, um desgaste mecânico, nessa função, muito maior do que as válvulas atrioventriculares, que são também sustentadas por cordas tendíneas, né? Tendões, tendinhas, que a gente chama. Existem patologias que podem danificar ou destruir essas válvulas cardíacas, como quem? Doenças inflamatórias sistêmicas agudas ou febre reumática, que ocorre após uma infecção por estreptocócico na garganta, tá? Quem tem crises recorrentes de amidalite, de infecções de garganta, pode ver, e a febre reumática, ela pode trazer problemas cardíacos. Essas bactérias vão enfraquecendo toda a parede do coração, porém atacando frequentemente as válvulas mitral e aórtica, logo as principais. Então, a abertura das válvulas, ela não é audível, tá bem? Não produzindo nenhum ruído, ao contrário de seu fechamento, quando as diferenças de pressões produzem um ruído que é propagado do tórax em várias direções. Ao escuta, quando a gente coloca o estetoscópio, está relacionado com quem? Com o fechamento das válvulas atrioventriculares, mantendo-se por períodos relativamente longos, correspondendo à primeira, o quê? Bulha cardíaca. Quando as válvulas semilunares se fecham, produzem um ruído relativamente rápido, correspondendo à segunda bulha cardíaca. Então, quando vocês verem um profissional da saúde examinando lá a parte cardíaca, ele vai ouvir a primeira e a segunda. E esse processo que está sendo examinado é o processo de válvula, né? Então, ali ele coloca quem? O estetoscópio, tá? Para fazer a ausculta cardíaca. Pessoal, vou parar por aqui. Na próxima aula, eu falo de circulação sistêmica, porque senão é muita informação para um dia só, tá? Aqui. Só um pouquinho.